Fala Silvio, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Segunda-feira, às 20 horas e 5 minutos, começa a jornada da Semana da Vida Próspera, um evento com 5 aulas 100% online, 100% gratuitas, com aulas fantásticas, capazes de mudar a vida de qualquer indivíduo. São milhares de pessoas que vão participar ou ao vivo ou vão ver as aulas gravadas, porque essa vai ser a mecânica da nossa jornada durante o período da Semana da Vida Próspera. Então é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje. O que vai rolar na Semana da Vida Próspera. E a partir de então, a gente terá aí a certeza que vai funcionar bem e que as pessoas vão ter o melhor conteúdo. Primeiro eu quero dizer a vocês que a Semana da Vida Próspera foi um evento pensado para contribuir. A Semana da Vida Próspera, eu criei ela com o sentimento de gratidão, porque eu quero mostrar para as pessoas tudo que ocorreu na minha vida durante todo o período da minha trajetória profissional, por que ocorreu e como eu fiz para chegar até aqui. Então essa é a ideia principal da Semana da Vida Próspera. Lá, inclusive, eu vou contar de todas as peripécias que passaram na minha vida, todas as situações que aconteceram e como eu fiz para resolver cada uma delas. A primeira aula que nós vamos aprender na segunda-feira, quem é você? Esse é o tema da aula de segunda-feira. E por que é o tema de quem é você? Porque só tem sucesso na vida as pessoas que se conhecem, as pessoas que sabem as suas limitações, de onde elas vêm e principalmente que sabem o que elas podem fazer. As pessoas têm que, nós temos que saber por que a gente veio nessa vida, com que objetivo a gente chegou aqui, por que nós estamos aqui, por que algumas coisas acontecem e outras não, por que a gente está nesse mundo e qual é o propósito. Então tudo isso a gente vai aprender na primeira aula, que é quem é você. Na primeira aula do quem é você, você também vai saber descobrir qual é o seu talento. A maioria das pessoas não sabe qual é o seu talento. Aliás, muitas pessoas estão equivocadas quando a gente fala de talento, porque muitas pessoas pensam que a gente tem dezenas de talentos, centenas de talentos, milhares de talentos. Inclusive eu quero que você deixe aí no comentário e também agora, se você quiser perguntar, por exemplo, quantos talentos você acha que você tem? Eu quero que você me diga quantos talentos você acha que você tem. Quantos talentos as pessoas, no geral, têm? Veja, na verdade, pessoal, nós temos muitas habilidades. Habilidades nós temos N, mas talento é só um. Todos os indivíduos nasceram com um único talento, que foi dado por Deus. Aí você fala assim, caramba, Isauro, mas só tem um talento? Só. Um talento apenas dado por Deus. Os demais talentos não são talentos. São habilidades, na verdade. Talento é apenas um. Aí você fala, tá bom, Isauro, e para mim que não acredito em Deus? Então você acredita em Buda, em Allah, no universo, não importa. Mas talento você nasceu com um só. E qual que é o objetivo desse talento? É você colocar ele em prática, para beneficiar o maior número possível de pessoas. Essa é a ideia principal do seu talento. Só quando você não sabe qual é o seu talento, você não sabe quem é você não conseguiu fazer a programação correta da sua mente, do seu mindset, né, que as pessoas falam aí o que vai acontecer? Você vai trabalhar naquilo que os outros falam para você que é bom. E aí você é um pau mandado, você é uma Maria vai com as outras. Você deixa que as demais pessoas elas consigam determinar quem você é. Meu amigo Jaime, seja bem-vindo aqui à nossa live. Determinar quem é você e não você mesmo. É as pessoas que digam para você, que ditam a regra para você. Então, porque a pessoa não sabe quem ela é e não sabe qual é o seu talento. No meu caso, eu sou comunicador. O meu principal talento é falar com pessoas, é treinar pessoas. Esse é o meu talento verdadeiro. Porém, tem um detalhe muito importante. Eu precisei aprender muitas coisas, desenvolver muitas habilidades para estar aqui falando com vocês. Por exemplo, a habilidade de saber mexer no Instagram, a habilidade de saber fazer lives virtuais, a habilidade de saber editar vídeos, a habilidade de escrever textos para colocar aqui no Instagram ou nas redes sociais para que você possa chegar até mim. Texto persuasivo, copy, um monte de coisa eu tive que aprender. Só que nada disso são talentos que eu tenho. Eu aprendi essas habilidades, desenvolvi essas habilidades para fazer o quê? Para auxiliar o meu talento. Então nós não podemos confundir a habilidade com talento. Talento é um só. Pois bem, uma vez que você sabe quem é você, uma vez que você sabe qual é o seu talento, agora você precisa fazer o quê? Transformar esse talento em um produto.
para que você possa comercializá-lo no mercado e ganhar dinheiro com isso. Por exemplo, o cara da música, ele comercializa a música. O advogado, ele comercializa o talento de defender as leis. O professor, ele comercializa o produto dele, vende a hora dele, que é a hora de professor. E assim sucessivamente. Cada um tem um talento e vai vender esta hora, beleza? Funciona dessa forma. Agora, Isauro, como é que eu sei que o meu negócio, o meu produto vai dar certo com base no meu talento? Aí nós vamos aprender na primeira aula também que existe 5 maneiras, 5 ferramentas para testar se o seu talento é divino ou não. Se ele vai funcionar ou não, se o seu produto vai ter sucesso ou não. E isso nós vamos aprender na primeira aula da semana da Vida Próspera, que é segunda-feira. Aula Quem é Você? No dia 18. Lá também você vai aprender, além de descobrir se o seu talento é divino ou não, nesta aula você vai aprender o seguinte: como destacar o seu talento, como colocar ele em prática, como fazer ele funcionar de verdade. Uma vez que você descobriu que ele é divino, então agora você vai colocar ele em prática, vai colocar ele em movimento, para que ele transforme um produto verdadeiramente bom e o mais importante, que você consiga ficar rico com o teu talento, igual faz o jogador de futebol, igual faz o cantor e tudo mais. Por exemplo, o jogador de futebol chega a 30, 40 milhões de reais por mês. E você? Você se vê ganhando 30, 40 milhões de reais por mês? Pois bem, se você colocar o seu talento em prática, assim como eles, você também vai conseguir chegar lá. O pintor, sei lá, não importa qual é o seu talento, o importante é que você descubra qual é o seu talento. Pois bem, tudo isso você vai aprender na primeira aula da Semana da Vida Próspera, que vai acontecer segunda-feira. Então veja, às 20 horas e 5 minutos, você vai descobrir quem é você vai descobrir qual é o seu talento, você vai saber se ele é divino ou não, olha só, você vai aprender a destacar esse talento, tudo isso na primeira aula de segunda-feira. Quero dizer a vocês também uma coisa muito importante, que tudo que eu estou falando aqui faz parte de um programa de treinamento que chama Método 5S. O que eu fiz? Em forma de gratidão para as pessoas, eu vou fazer uma semana de aula gratuita. Essa semana de aula faz parte do meu programa de treinamento Método 5S, ok? Ou seja, vocês terão 5 aulas gratuitas, que só essas aulas já são suficientes para transformar a sua vida. Mas, se você quiser dar continuidade nas aulas, você vai poder ingressar no Método 5S lá no final da aula. Tudo isso você vai ver na Semana da Vida Próspera. Então o que acontece? Na primeira aula, no primeiro momento, você vai descobrir quem é você e todas essas ferramentas que eu acabei de falar para você. Pois bem, como a Semana da Vida Próspera ela é baseada no Método 5S, por que chama Método 5S? Porque é o método que faz o quê? Faz o equilíbrio entre as 5 saúdes da sua vida. E quais são as saúdes? Saúde familiar, saúde física, saúde social, saúde financeira e saúde espiritual. Veja bem, estas 5 saúdes que regem a sua vida. Qualquer indivíduo que tiver funcionando bem nestas 5 saúdes, ele é uma pessoa de sucesso. Tem que tirar acima de nota 8 em cada uma das saúdes, senão não vai chegar. Percebe? Então, se tiver acima de nota 8, a pessoa vai conseguir atingir o objetivo dela. Veja, e o Método 5S tem como proposta ensinar você a equilibrar as 5 saúdes da sua vida. Então, a Semana da Vida Próspera, são 5 aulas, uma de cada um dos módulos. Então, a aula Quem é Você faz parte do módulo 1, que é a saúde espiritual. A aula que eu vou comentar com você agora que é qual é a relação entre o corpo e a mente. Então, vocês vão aprender na aula 2, que é terça-feira, às 20 horas e 5 minutos, qual é a relação entre o seu corpo e a sua mente. É a mente que manda no corpo? É a mente que comanda o corpo? É o corpo que comanda a mente? Veja, o cérebro humano, a neurociência já afirmou isso, já estudou sobre isso e afirma isso todo dia. Veja bem, o cérebro humano, quanto mais você ficar parado, mais ele gosta. Se você falar assim, vou dormir o dia inteiro, ele adora, porque ele não quer ter trabalho. Mas o cérebro humano é uma máquina e ela é programável. Então você pode programar ela tanto para ela desenvolver coisas boas, cuidar bem da sua saúde, para que projete através da sua mente só coisas boas ou coisas ruins. Por exemplo, nesta aula você vai aprender como negar a matéria, como negar a doença. Eu pergunto para vocês, a doença existe ou não existe? Veja, muitas pessoas ficam doentes porque elas acreditam que a doença existe. Inclusive, eu tenho um amigo que falou o seguinte: vou economizar dinheiro
para que se um dia eu tiver problema, eu tenha como pagar o melhor médico do planeta para que eu possa ser bem cuidado. E assim ele passou a economizar dinheiro, fazer uma poupança todo mês, exatamente pensando que se ele tivesse um problema, ele teria o dinheiro para bancar a doença. O que aconteceu? Acho que 20 ou 30 anos depois ele tinha uma fortuna guardada. Só que aí ele teve um câncer. E olha só, o dinheiro que ele guardou, como ele não tinha convênio, ele queria ter atendimento particular, o dinheiro que ele guardou foi exatamente o suficiente para o tratamento dele. Não sobrou um centavo. Então veja você, a pessoa guardou dinheiro a vida inteira, quase 30 anos, com um objetivo, que era cuidar da saúde. E aconteceu a doença para ele cuidar da saúde. Por quê? Dentro da cabeça dele, ele acreditava que em algum momento isso fosse acontecer. Não é mais simples você guardar dinheiro para você poder viajar, para você poder construir uma casa nova, ter um carro novo, fazer, sei lá, beneficiar o maior número possível de pessoas? Pois bem, quando se não tem propósito, são as catástrofes que acontecem. Então veja, a doença, a primeira coisa que você tem que fazer é que a doença não existe. Ah, Isauro, mas como é que você fala que a doença não existe? Os hospitais estão todos cheios de gente doente nesse momento. São pessoas que estão iludidas, que estão no momento de ilusão. Então logo elas consigam sair do momento de ilusão, elas se curam. Esta é a verdade. Inclusive, eu vou dar exemplo disso para vocês, exemplos reais, lá na aula terça-feira da semana que vem. Você vai saber alguns exemplos reais de como fazer para resolver o problema da doença. É importante que você tenha esse conhecimento, que você esteja lá presente para você saber os exemplos que eu vou dar para você. Mas o fato é o seguinte, a doença não existe, a doença é criada por você. Então a primeira coisa que você saber é diferenciar o que existe do que não existe. Então tá bom, Isauro, como é que a gente diferencia isso? Simples. Aquilo que tem existência verdadeira não acaba nunca, é para a vida toda. Aquilo que não tem existência verdadeira acaba. Por exemplo, o corpo. O corpo é a vestimenta da alma. E acaba. Em algum momento vai desaparecer o corpo. Mas a tua vida que está dentro do corpo, que é a tua alma, não acaba nunca. Ela é imortal. Mas o corpo vai desaparecer. Por quê? Em algum momento você não tem mais utilidade, por exemplo, aqui nesta vida terrena, e vai viver novas experiências. É assim que funciona. Beleza? Mas o mais importante é você saber o seguinte, que se você tiver essa percepção, se você confiar nisso que eu estou dizendo, estudar sobre isso e praticar isso, sabe o que acontece? Você não fica doente. Porque a doença, você fala assim, estou com dor de cabeça, toma um remédio. Verdade. Mas se você tiver a mente forte, a mente saudável, você não fica com dor de cabeça. E se ficar, você consegue se livrar dela sem o remédio, por exemplo. E se você tomar o remédio, nada contra o remédio, toma com gratidão, mas não fica, vamos dizer assim, dependente do remédio. A gente vai aprender tudo isso na aula 2, na terça-feira que vem, às 20 horas e 5 minutos. Pois bem, gente, então, na aula 1, a gente aprende quem é você, quem nós somos. Na aula 2, nós aprendemos a relação entre o corpo e a mente. Lembrando que tudo isso está no método 5S, beleza? Que a gente tem como crescer cada vez mais e aumentar a nossa percepção de verdade. Você acredita que você é saudável, que você é comandado pela mente ou não? Aquilo que está gravado no seu subconsciente é que vai acontecer. Nessa questão da mente, é importante você saber que por que as pessoas ficam. Porque imagina, desde criança, ela ouve as histórias. Por exemplo, quem de vocês não ouviu dizer, por exemplo, que leite com manga era veneno, que podia matar uma pessoa? Eu, por exemplo, quando era garoto lá na roça, na Bahia, minha mãe dizia que leite com manga não podia tomar, e a gente não tomava leite com manga. Depois eu descobri que leite com manga é uma delícia. Minha mãe dizia que se eu levantasse de manhã e saísse no vento frio, eu ficava gripado. Olha só, e não deixava sair. Hoje, a gente sai e não acontece nada. Minha mãe dizia que não podia comer e tomar banho ao mesmo tempo, que podia dar congestão. Olha só. Então a gente tomava banho depois de um tempo, não tomava banho logo em seguida que comia. Veja, tudo isso foram crenças colocadas nas nossas cabeças, crenças limitantes e que a gente bota em prática até hoje. Minha mãe dizia quando eu era pequeno, por exemplo, que se tomasse café quente não podia tomar água logo em seguida, que podia ficar com febre, podia ficar com dor de garganta. Veja vocês, hoje a gente faz tudo isso e nada acontece. Você toma leite gelado em cima de café quente, você está almoçando e você vai lá e come e toma sorvete
e não fica doente, está tudo bem. Toma cerveja gelada, refrigerante gelado e está tudo bem. Ou seja, todas essas crenças estão cada dia saindo de moda, vamos dizer assim, caindo fora. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que é importante que você saiba. São tudo crenças limitantes. São tudo coisas que foram colocadas na sua cabeça. São tudo crendices popular, que não têm existência verdadeira. É simples assim, pessoal. E a gente precisa ter uma vida regada e pautada nesta verdade. Tudo bem? E tudo isso a gente aprende aonde? Lá na Semana da Vida Próspera. Lá na terça-feira, na aula 2, você vai saber a relação com o teu corpo e a mente. Beleza? Uma aula 100% online, gratuita, uma aula fantástica que vai, com certeza, transformar aí a sua vida. Certeza absoluta. Na quarta-feira, na terceira aula, nós vamos saber da harmonia familiar. Esse é o tema da aula de quarta-feira, é o tema da aula 3. Observa que a aula 3 ela está no meio, né? Entre as 5 aulas ela está no meio. Tem 2 para frente e 2 para trás. E por que será exatamente que a aula harmonia conjugal está bem no meio de todas as aulas? Porque ela é o elo que liga todas as demais. Inclusive quero dizer a você que se você está aqui agora é por causa da sua família. Então a família é a base de tudo. É lá na família que tudo acontece. É lá na família que você é bem sucedido ou não. É lá na família que você aprende as crenças limitantes ou aprende a eliminar as crenças limitantes. Tudo isso está lá dentro da família. Então quando você tem uma família estruturada, uma família feliz, uma família que as pessoas têm união, as pessoas daquela família crescem. Quando você tem uma família que tem problema, as pessoas daquela família cada dia que passa, vai tendo mais problemas ainda. A pergunta para vocês é, como é que é lá na casa de vocês? Como é que é com papai e mamãe? Você abraça papai e mamãe todo dia, para aqueles que têm papai e mamãe vivo ainda? Se você mora longe do papai e mamãe, você liga para eles frequente? Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana? Para os seus irmãos, como é que você conversa com seus irmãos? Você é Maria vai com as outras? Você é um falastrão ou você é uma pessoa que cuida bem dos seus irmãos? Principalmente falando não na hora certa e falando sim na hora certa. Você procura ter harmonia com as pessoas que você gosta? Você procura honrar pai e mãe? Eu sempre digo aqui que o indivíduo que não honra pai e mãe, bom sujeito não é. É uma pessoa que não vai ter sucesso na vida, porque não honra pai e mãe. Então a família é verdadeiramente a base de tudo. Quando você pensa no seu pai agora, qual que é o sentimento que você tem? Quando você pensa na sua mãe, qual é o sentimento que você tem? Vou dar um exemplo para vocês. Vou chamar de X para não falar o nome da pessoa, porque eu não estou autorizado aqui a falar o nome dele. Mas esse cara é um advogado famoso, um dos melhores de São Paulo, fatura fortunas por mês, porque ele advoga só para grandes empresas. Então veja, o cara está muito bem situado na vida. Mas acontece o seguinte, até bem pouco tempo atrás, ele vivia muito mal. Ele não conseguia trabalhar, não conseguia ter sucesso. Tudo que ele fazia dava errado. Ele falava que ele tinha o dedo podre, que onde ele colocava a mão, dava errado. E aí até que um dia ele foi se orientar com um líder religioso. O líder religioso pediu para ele contar toda a história dele, ele começou a contar a história de criança dele até chegar na idade adulta. E a história dele é a seguinte, quando ele tinha 10 anos de idade, o pai dele batia muito nele. E ele ficou tão desgostoso de tanto apanhar, ele fugiu de casa com 10 anos de idade e veio para São Paulo, criança, porque apanhava muito em casa, apanhava muito do pai dele. Então o que aconteceu? Ele passou a nutrir um ódio mortal desse pai. Então ele queria ver o capeta na frente dele, mas não queria ver o pai dele. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando, ele foi trabalhando, ele estudou, ele passou na OAB, se formou, queria ser um advogado de sucesso e nada dava certo. E aí o líder falou para ele assim, olha, sabe por que você não dá certo? Porque você nutre ressentimento do seu pai. Você precisa ir lá pedir perdão para o seu pai. Caso contrário, você vai continuar nessa, vamos dizer assim, nessa roleta russa o tempo todo, nessa gangorra o tempo todo, nessa montanha russa o tempo todo. Sobe, desce, sobe. E ele falou assim, mas isso não é possível, eu não vou fazer isso. Eu falei, então, você veio aqui para se consultar, para ser orientado. A orientação para você é essa. Vai lá se reconciliar com seu pai, que tudo vai funcionar bem. Caso contrário, você vai continuar na merda que você está. Aí ele, no primeiro momento, ficou reticente, mas aí voltou para casa e lá ele pensou e falou assim, não me custa nada, vou procurar o pai. Só que era 40 anos depois isso. Ele já tinha quase 50 anos de idade.
E aí ele voltou lá. Na cidade que ele nasceu, perguntou para todo mundo e o pai dele ainda estava vivo. E aí quando ele chegou na terra onde o pai dele que morava, que era uma fazenda, de longe ele avistou um senhor sentado numa cadeira no terreiro da casa, né? Que lá eles chamam de terreiro, na frente da casa, e ele já imaginou que era o pai dele. E por incrível que pareça, pessoal, o pai dele, quando ele foi chegando perto, o pai dele reconheceu ele. E aí já veio de braços abertos para perto dele e falou assim: filho, eu só estava esperando por você. Eu precisava te encontrar antes de morrer. Se abraçaram e logo em seguida o pai faleceu. Ele que fez, inclusive, lá ajudou a fazer lá todo o preparatório para enterrar o pai dele. Veja, só que ali eles se perdoaram. Ele perdoou o pai dele, eles se abraçaram. Sabe o que aconteceu? Voltou para São Paulo e a história, que eu já disse para vocês, é um dos advogados mais bem-sucedidos aqui do nosso estado. Veja, tudo isso por uma razão simples, porque perdoou o papai. E é por isso que eu digo que o filho que não ama pai e mãe, o filho que não honra pai e mãe, que não perdoa pai e mãe, bom sujeito não é. Mas é só pai e mãe, né, Isauro? Não. As pessoas que nutrem ódio no coração não têm sucesso. Por exemplo, a desarmonia conjugal é a base da pobreza. Veja bem, a desarmonia conjugal é a base da pobreza. E tudo isso, pessoal, nós vamos aprender lá na terceira aula da Semana da Vida Próspera. Uma aula inteira de mais ou menos 1h30 para falar desse assunto, para falar da harmonia familiar. Lá eu vou contar outras histórias maravilhosas para vocês e vou contar para vocês, inclusive, base científica que comprova que quando você tem problema com pai e mãe, quando você não agradece pai e mãe, quando você tem problema com seus amigos, com seus irmãos, você também vai fracassar na vida. Tudo bem? Então tudo isso a gente vai aprender lá na terceira aula da Semana da Vida Próspera. Veja você, a Semana da Vida Próspera é um evento 100% online. Ele é 100% gratuito e tem como principal objetivo te ensinar a equilibrar as 5 saúdes da sua vida. Como eu disse no início da nossa live de hoje, um evento desenhado para contribuir para as pessoas. É por gratidão que a gente faz esse evento. 100% gratuito. E aí o que acontece? O objetivo é contribuir para que as pessoas tenham cada vez mais sucesso. Beleza? Vamos agora para a quarta ferramenta, o quarto pilar da Semana da Vida Próspera, que é a inteligência social. É você cuidar do seu network. Uma pessoa que é bem-sucedida verdadeiramente, você conhece se ela é bem-sucedida pela quantidade de amigos que ela tem. Primeira coisa importante, a primeira informação que você tem que ter é que se você não tiver nem 4 amigos, você não pode nem morrer. Quem não tem 4 amigos não pode morrer, porque não tem 4 amigos para carregar o caixão. Então primeiro você forma 4 amigos e depois você morre, porque senão está complicada a sua vida. E como é que a gente faz amizade? Cuidando deles. Nós vivemos nessa vida para servir, para contribuir para o maior número de pessoas. Para chegar para todo mundo que estiver precisando de ajuda, você está lá pronto para ajudar. Quando você tem esse tipo de sentimento, você vai ter muitos amigos. E uma outra coisa que você precisa fazer é, de vez em quando, ligar para o teu amigo para perguntar como ele está. Por exemplo, seus amigos queridos, vocês ligam para eles pelo menos uma vez por mês? Será que vocês fazem isso? Eu não sei se vocês fazem. Mas isso é importantíssimo, tem que ser feito. Uma vez por mês, a gente tem que ir lá e ligar para os amigos queridos, para saber como eles estão, para poder ajudá-los, para poder trazê-los para perto de você. Então, essa é a ideia. Então, quando você tem amigos queridos, quando você tem pessoas do teu lado, significa que você cuida bem. E aí você participa de feiras, participa de encontros de negócios, as festas de amigos, e aí qualquer ideia é você aumentar cada vez mais o seu network. Quem é capaz de fazer grandes parcerias são pessoas que verdadeiramente vão ter sucesso. Então, esta é a quarta aula que nós vamos aprender lá na Semana da Vida Próspera. Você vai aprender como fazer um network perfeito. Você vai aprender de que maneira você vai se transformar numa pessoa irresistível. Uma pessoa que quando fala, as pessoas querem estar perto de você. Imagina um imã que você tem, que atrai as pessoas. Agora, que tipo de pessoa que você vai atrair? Aí está o segredo, né? Porque não basta só atrair as pessoas, tem que atrair pessoas verdadeiramente boas, pessoas que vão contribuir para você, para o seu crescimento.
Ah, Isauro, mas eu vou fazer o network com esse objetivo? Sim, você vai fazer o network com esse objetivo, de você ter mais pessoas que conheçam você, conheçam o seu trabalho, que elas possam, inclusive, te ajudar na, vamos dizer assim, na propagação daquilo que você faz. Aliás, falando em propagação, momento de vocês aplicarem, aprender a lei dá e receberás. Você praticar a lei dá e receberá. Aperta aí o aviãozinho, manda essa live para uns 2 ou 3 amigos teus. O número bom é 12. Manda lá e chama eles para lá e fala assim, olha, tem uma live aqui muito importante, até porque quando você faz isso é a maneira que você tem de patrocinar esse nosso evento, que é uma vez por semana, toda terça-feira, a gente estar aqui com um tema novo. Alguém escreveu aí, professor, quando a comunicação não é clara, a responsabilidade é de quem? De quem comunica. Quando a comunicação não é clara, a responsabilidade é de quem comunica. Ok? Então você tem que aprender a se comunicar de forma clara para que todo mundo entenda você. E as pessoas elas não têm obrigação de te entender quando você não é claro. Beleza? Você tem que se fazer claro para que as pessoas possam entender o que você está falando. Aquilo que você quer. Por exemplo, muitas pessoas imaginam que as pessoas adivinham o que elas estão sentindo. Que as pessoas adivinham o que elas querem. E isso não vai acontecer. Você tem que dizer claramente, você tem que ser claro naquilo que você quer. Principalmente naquilo que você quer das pessoas, viu? Então você tem que ter clareza em tudo que você vai fazer. Quem perguntou aí foi Neudeci. Certo, Neudeci? Então você tem que ter clareza naquilo que você quer. Naquilo que você vai falar. Para que as pessoas possam olhar para você e falar assim, eu entendi o que você quer. E a partir daí, ela vai dar para você aquilo que você quer. Então, quanto mais claro você for, mais sucesso você terá. Então, a responsabilidade é sua. Se as pessoas não estão entendendo a sua comunicação, você precisa dar uma olhada e fazer um estudo e se preparar para comunicar melhor. Isso também é uma pergunta muito boa que faz parte do network. Se você está com dificuldade para fazer amigos, provavelmente você está com problema nessa área, você não está se comunicando bem. Ou pelo menos você não está, vamos dizer assim, comunicando bem os seus sentimentos. Os seus sentimentos vêm dos pensamentos. Olha só, os seus sentimentos vêm dos pensamentos. E quando os seus pensamentos viram sentimentos, mais tarde as pessoas conhecem por meio da voz. E aí vira ação, vira movimento. E aí as coisas começam a acontecer na sua vida. Beleza? Então, se ficou claro para você a resposta, põe sim aí para mim. Se não, refaça a pergunta mais que você queira fazer, que a gente pode argumentar um pouco mais. Mas a ideia básica é isso. Então, você construir um network de qualidade é fundamental para que você consiga atingir o objetivo, que é ter sucesso. Ter sucesso todo mundo quer ter, né? Todo mundo quer ter sucesso. Não conheço ninguém que não queira. Não conheço ninguém que não queira ter muito dinheiro, beleza? O problema é qual é o conceito que você tem de dinheiro, por exemplo, né? Que esse é o tema da 5ª aula que vai acontecer na sexta-feira, que é a gestão financeira. Qual é o conceito que eu tenho de dinheiro? Eu não sei se vocês sabem, mas dinheiro é um cara estranho. Dinheiro, por exemplo, ele não entra na casa de pessoas mal-humoradas. Ele não entra na casa de pessoas tristes. Ele não entra na casa de pessoas que têm cara feia, que vive carrancudo. Se o dinheiro entrar na casa de uma pessoa que reclama, então, ele dá meia volta e vai embora. É mais ou menos assim. Imagine você que o indivíduo recebe o salário do mês. E ele fala assim, caramba, meu salário é tão pequeno que não dá nem para pagar os boletos da Casas Bahia, por exemplo. Veja, se você recebe o seu salário pensando dessa forma e verbalizando dessa forma, sabe o que o dinheiro faz? Ele sai de fininho e pega o telefone e liga para os amigos, olha, não vai naquela casa, não, aquela casa lá não é boa, ela não trata bem a gente. Ela não gosta de dinheiro, beleza? Agora, imagine o contrário, imagine que o dinheiro chega na casa de uma pessoa alegre, de uma pessoa grata, de uma pessoa que dá valor para ele. E fala assim, nossa, que maravilha que eu recebi o meu salário. Agora eu vou até o mercado fazer compra para os meus filhos, eu vou pagar a conta de água, a conta de luz, vou pagar o boleto da Casas Bahia. Sabe o que o dinheiro faz? Ele senta no sofá, cruza a perna, pega o telefone e a nota de 10 vai ligar para a nota de 20,
a nota de 20 vai ligar para a nota de 50, a nota de 50 vai ligar para a nota de 100, e a nota de 100 agora liga para a nota de 200. Daqui a pouco você tem lá um aquário cheio de peixe, cheio de garopa, cheio de onça, cheio de um monte de bichos lá, todos eles valiosos. Por quê? Porque você é uma pessoa diferente. A dona Neudelci falou assim, quais os fatores, além de uma ideia clara, pode fazer uma boa comunicação? Os fatores, além de uma ideia clara, que faz uma boa comunicação, é você ter o quê? Conhecimento. Como é que a gente se comunica bem? É o primeiro fator, é você conhecer o que você está falando. Por que as pessoas tremem no palco, por exemplo? Por que as pessoas têm medo de falar? É porque elas não dominam o assunto. Porque tudo aquilo que você domina, tudo aquilo que você tem conhecimento, tudo aquilo que você estuda todo dia, ou que você pratica todos os dias, você não tem dificuldade para falar. Então, além da ideia, você precisa conhecer aquilo que você quer, aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, você, Neudelci, deve ser dona de casa, né? Você deve ser uma pessoa que tem lá a sua casa, deve ter filhos, e você deve fazer comida na sua casa. A comida que você mais gosta de fazer, aquela que você mais faz, com certeza absoluta você vai conseguir conversar sobre ela com qualquer pessoa. Por quê? Você faz todos os dias e você gosta. Então veja, o primeiro fator, você tem que conhecer aquilo que você vai falar. Segundo fator, gostar daquilo que você vai falar. Então veja bem, o primeiro fator é você ter conhecimento. O segundo fator é você gostar, você amar aquilo que você vai falar. Quando você ama, você vai falar com clareza, beleza? E o terceiro fator, se é que a gente pode colocar um terceiro fator aí, é você ter o quê? Procedimento para falar. Então, por exemplo, você vai falar de um determinado assunto. Então você bota lá um procedimento, cria lembretes para você falar. E aí você vai ter uma comunicação de forma muito boa. Tá bom? É isso que você tem que fazer. Mas voltando ao assunto aqui, o assunto do dinheiro. Então o dinheiro ele não chega na casa de pessoas mal-humoradas, de pessoas que reclamam, de pessoas que fazem parte do grupo dos muquerelas, por exemplo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o grupo dos muquerelas. O que é muquerelas? As pessoas que murmuram, as pessoas que queixam, as pessoas que reclamam e as pessoas que lamentam. Dinheiro não gosta desse tipo de gente. Entendeu? Pessoas que queixam, que lamentam, que reclamam, o dinheiro não gosta. Aliás, nem você gosta. Vocês gostam de ficar perto de pessoas que reclamam? De pessoas que murmuram? Com certeza não. Você vai ficar perto de pessoas altruísticas, pessoas que podem te ajudar, inclusive, que podem levar o seu astral. Pessoas tristes você não gosta, beleza? Então o dinheiro não é físico, a gestão financeira não é física, a gestão financeira não é administrar números, a gestão financeira é simplesmente, olha bem, é simplesmente administrar pensamentos. Eu já falei em várias lives minhas por aqui que deveria existir uma faculdade de gerenciamento de pensamento. Nesse caso, o conhecimento e a autoridade é a mesma coisa? É a mesma coisa. Quando você conhece muito bem uma coisa, você tem autoridade, tá? A autoridade que todo mundo fala por aí, ela vem do conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não tem autoridade. E como é que você sabe que uma pessoa tem autoridade? É pelos feitos delas, pelo aquilo que ela foi capaz de construir. Quanto mais coisa você construir, quanto mais relevância tem naquilo que você construiu, mais autoridade você tem. Percebe? Por exemplo, um indivíduo que escreveu um livro, ele tem autoridade de escrever um livro. Um indivíduo que construiu uma empresa, ele tem autoridade, ele construiu uma empresa, ele sabe como construir uma empresa. Ele sabe como sair do zero e chegar lá. Construir uma empresa com 30, 40, 100, 200, 1.000, 2.000, 3.000 funcionários. Então o cara tem autoridade na construção de empresas, beleza? O cara que é pintor, ele tem autoridade na pintura, porque ele sabe pintar. Então, o conhecimento, olha só, o que vai chegar na autoridade? É o conhecimento, o amor pelo que você faz e o procedimento que você utiliza para fazer. E aí, se você quiser, você pode colocar aí um quinto, que é o sucesso. É o resultado que você teve e o sucesso. Coloca 5, vai? Você coloca o quarto, que é o resultado, e o quinto, o sucesso que você atingiu com os resultados que você tem. Beleza? Então vamos colocar assim: conhecer o que está fazendo, amar o que está fazendo, ter um procedimento para fazer as coisas, certo? Ter muito resultado, construir muitas coisas e depois ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso de fato,
em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Isto é a comunicação verdadeira e isto é a autoridade. Voltando lá ao assunto do dinheiro, então o que acontece? Gestão financeira é também planilha, mas não é só planilha. Gestão financeira é você principalmente gerenciar o que está aqui, ó, que está dentro da cabeça. Isso é gestão financeira. É você não falar bobagem na hora que não deve falar. É você ser solícito na hora que tem que ser. É você ser uma pessoa que está sempre pronto para ajudar na hora que tem que ajudar. Mas é uma pessoa também que seja enérgica para falar a verdade na hora que tem que ser dita. Tudo isso é sabedoria. Beleza? E tudo isso é conhecimento. E tudo isso não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com sentimento. Tem a ver com pensamento. Quando você tem todas essas percepções dentro de você, o que vai acontecer? Você vai ter sucesso. Aí você fala, tá bom, Isauro, mas como é que eu aprendo tudo isso? De que maneira eu vou desenvolver tudo isso? Onde eu adquiro todo esse conhecimento? Na Semana da Vida Próspera. Vai acontecer segunda-feira, dia 18. 20 horas e 5 minutos nós vamos estar juntos. Numa aula fantástica, na primeira aula, que é conhecer quem é você. E aí, dona Neudeci, a autoridade, uma das ferramentas da autoridade é você conhecer quem é você, em primeiro lugar. O que você deve fazer neste mundo? Qual é o seu propósito aqui? Dentro dessa questão de conhecer quem é você é capaz de aceitar que você e Deus são unos, por exemplo? Não sei se você é. Na Semana da Vida Próspera, você vai aprender essas coisas. Eu preciso criar dentro de mim, inclusive, a atmosfera para ter sucesso. Se você se julga coitadinho, né? A ideia do coitadinho de mim, né? A ideia da Gabrielona, eu nasci assim, vou morrer assim. Então veja, tudo isso vai levar você cada vez mais para o buraco, cada vez mais para as dificuldades. Então você precisa olhar para dentro de você. Você botar em prática aquela ideia que diz que se você tiver fé igual a um grão de areia, você fala para o monte passar daqui para lá e ele vai passar. Certo ou não? E se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Agora imagina se você tiver uma fé verdadeira, uma fé gigante. Você resolve qualquer coisa. Beleza? Então, pessoal, o equilíbrio entre as 5 saúdes é você equilibrar. Saúde financeira é você equilibrar. Saúde social, você ter bons amigos. É você equilibrar saúde familiar, você saber que a família é a base de tudo. É você equilibrar a saúde física. Se você não estiver bem fisicamente, também não funciona. Certo ou não? E você tem que fazer a coisa que é em primeiro lugar, que é estar bem espiritualmente. Quando eu falo de espiritualidade aqui, pessoal, não estou falando de religião nenhuma. Estou falando apenas de espiritualidade. Nós somos seres espirituais, vivendo aqui na Terra uma experiência carnal. É isso que a gente é. Tudo bem? Você tem que ter uma relação boa com o dinheiro. Você tem que saber que dinheiro é energia verdadeira que vem do divino. Essa conversa que fala que rico é explorador, isso é conversa de gente pobre. É conversa de pessoas medíocres. Pessoas que têm pensamentos ruins, que têm crenças limitantes. É a ideia de pessoas que ouviu a vida inteira dos seus pais, dos seus irmãos mais velhos, do seu avô, do seu talvez bisavô, a seguinte ideia: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Veja, muita gente pensa dessa maneira. E por isso que tem essa relação aí de dizer que as pessoas que são ricas são orgulhosas, são metidas, são arrogantes. Na verdade, não foi o dinheiro que fez a pessoa arrogante. O dinheiro apenas potencializou a arrogância dessa pessoa. Ela já era arrogante antes de ter o dinheiro. Certo? E o dinheiro apenas aumentou a arrogância dela, vamos dizer assim. As pessoas que são boas verdadeiramente podem ter R$1 milhão, 2 milhões, 30, 50, 100 milhões, que ela vai continuar humilde, vai continuar tranquila, porque o dinheiro é bom. Dinheiro é uma energia maravilhosa. O que não é bom é não ter dinheiro. Inclusive, gente, a arrogância também está na pobreza. O orgulho também está na pobreza. O orgulho, inclusive, o pobre ele é orgulhoso. Sabe por quê? Porque o pobre ele tem a coragem de falar assim: eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Eu nada tenho, mas nada devo. A senhora já deve ter ouvido essa conversa aí. Isso é orgulhoso. É pobre, orgulhoso. Certo ou não? Inclusive, eu estou aqui para dizer para vocês uma coisa importantíssima. Quem não entra no céu é pobre, viu? Esse pobre falar que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, isso é mentira. Isso é uma ideia lá da época do povo antigo, que era uma fenda lá do muro, que o camelo não conseguia passar. E essa fenda chamava fundo de agulha. Só isso. Então, o que o rico tinha que fazer? Descer do camelo para entrar na fenda, porque senão ele não passava.
E tinha alguns ricos que eram metidos que não queriam descer do camelo e por isso não passavam. E daí surgiu a ideia que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no céu. Mas na verdade é o contrário, quem não entra no céu é pobre porque é desobediente. A partir do momento que você tem obediência, você fica rico. E o que é ser obediente? É aceitar que você veio nessa vida para reinar, que você veio nessa vida em imagem e semelhança de Deus, que você veio nessa vida como co-criador. Logo você é capaz de fazer obras iguais às de Deus e ainda é maior. Essa é a ideia primordial, tá, dona Neudeci? Então, se a gente pensar dessa forma, se a gente agir desta forma, todos esses sentimentos de pobreza aí, que eu não sei se é da senhora, né? Ou se é de alguém que a senhora está falando, vai se dissipar, vai acabar. Quando você muda a forma de pensar, esses problemas acabam. Aí você fala, tá bom, Isauro, mas eu tenho dificuldade para entender isso. Aí eu te faço um convite especial. A Semana da Vida Próspera, que vai acontecer segunda-feira, vai te ajudar nisso. Lá você vai ter 5 aulas transformadoras na sua vida. Aulas suficientes para mudar a sua vida da água para o vinho. Para que você possa ter uma percepção melhor do mundo. Uma percepção melhor de você. Isso tudo você vai aprender lá na Semana da Vida Próspera. E aí, se você quiser aprofundar no assunto, aí você continua os estudos comigo, que é você ingressando na Academia do Empreendedor para você fazer o programa de treinamento 5S. Aí você terá mentoria, será um monte de coisas que eu vou apresentar tudo isso na Semana da Vida Próspera, ok? Mas por enquanto, vamos pensar apenas na parte gratuita da coisa. Se tem alguém aqui, por exemplo, que ainda não está na Semana da Vida Próspera, vai aqui na bio e aperta o link que está lá e faça sua inscrição já, para você poder participar, porque eu garanto a você que vai transformar a sua vida. Dona Neudeci, ficou claro para a senhora a questão aí da relação com o dinheiro? Então a senhora precisa ter uma relação boa com o dinheiro, porque se não tiver, ele não chega. E isso está na gestão financeira. É você gerenciar os pensamentos para que o dinheiro chegue para você. Gerenciar os pensamentos é fundamental, é importantíssimo para que você consiga atingir o seu objetivo. Tudo bem? Funciona dessa maneira. Bem, pessoal, então, o que acontece? Para você ter tudo isso funcionando com você, para você ter todas essas transformações, para você conseguir atingir o objetivo que você quer, eu não sei qual é o seu objetivo, mas vamos imaginar que você queira ter uma casa boa, um carro bom, algo do tipo, você precisa mudar a sua forma de pensar, mudar o seu jeito, mudar a maneira de fazer, mudar os seus pensamentos. Você é projeção mental sua. Aquilo que você pensa é o que você é. Aquilo que está dentro do seu coração é o que você é. Como é que você está pensando? Por exemplo, nessa questão do dinheiro. Se você olha para uma pessoa rica e você fala assim, será o que ele fez para ficar rico? Por que ele está rico? Se você pensa dessa forma, eu digo para você que você precisa mudar o pensamento imediatamente. Se você, por exemplo, tem desarmonia em casa, desarmonia com o pai, desarmonia com a mãe, sabe qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Ir lá se harmonizar. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Nada. Você vai continuar na mesma situação que você está. Você não vai conseguir atingir o objetivo que você quer. Exatamente porque você tem raiva do pai, raiva da mãe. Eu orientei recentemente uma pessoa que estava nessa situação. Tinha ódio mortal do pai. Assim como o caso que eu te contei aí. E aí sabe o que aconteceu? Se reconciliou com o pai e a vida começou a prosperar. Então vocês percebem que não tem nada a ver a gestão financeira, não tem nada a ver com planilha. As planilhas são apenas uma maneira de você controlar as coisas, mas não vai fazer você ganhar dinheiro. Aí você fala, tá bom, Isauro, mas planejar não é importante? Claro que é. Planejar é importante. Controlar as coisas não é importante, Isauro? É importante controlar. Mas não é isso que vai te fazer rico. O que vai te fazer rico é você simplesmente ter uma mente saudável. É por isso que fala que mente sã, corpo são. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, mas eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para fazer exercício, não tenho tempo para cuidar. Eu perguntei, por exemplo, você faz café de manhã? Eu não tenho tempo para isso não, todo dia muito menos. Eu falei assim, mas isso é uma coisa importante. Ela falou assim, eu não tenho tempo. Ou seja, quem tem tempo, quem faz é porque não tem tempo? Não, quem faz é porque se programa. Correr de manhã todos os dias às 6 horas da manhã, você tem que acordar às 5h30 para correr, senão você não corre. Meditar todos os dias meia hora de manhã para alimentar a mente com coisas boas, você tem que fazer isso todos os dias e você tem que se planejar, senão você não consegue fazer. Percebe? Só que tudo isso está primeiro na mente, na sua convicção.
e não nos processos. Os processos são apenas consequências. A mente que comanda tudo. A ideia que comanda tudo. Aliás, qualquer produto que você tiver, ele veio de uma ideia. Simples, veio de uma ideia, não é de você. Não é o produto em si, é a ideia. O computador que você usa foi uma ideia. Esse celular que você está usando para me acompanhar aqui na live foi ideia de alguém. A cadeira que você senta na tua casa é ideia de alguém. Então tudo vem da ideia. É a ideia que nasce as coisas. E da onde que vem as ideias? As ideias vêm da sua conexão com o universo, da sua conexão com Deus. Ok? A ideia vem do talento que Deus te deu. Quando se tem talento, se tem ideia. As ideias só chegam para pessoas talentosas. Caso contrário, não. Então, caso contrário, as ideias não acontecerão para você. Elas simplesmente vão desistir da tua vida. Vão ser algo estranho da tua vida. E aí eu digo para você, a melhor forma que você tem de fazer as coisas é treinando. Treinando, treinando, treinando. E a Semana da Vida Próspera é uma baita ferramenta para você chegar lá. Porque lá você consegue equilibrar tudo isso. Você consegue concatenar tudo isso. Você consegue colocar tudo isso da forma que você necessita. Você consegue empacotar o seu talento e transformar ele num produto, num serviço e numa ideia que verdadeiramente vai fazer você chegar onde você quer chegar. Bem, pessoal, então é isso. Estamos chegando ao final da nossa live e eu quero reforçar para vocês o seguinte. Estar na Semana da Vida Próspera é a garantia, é a certeza que você vai conhecer as ferramentas necessárias para equilibrar as 5 saúdes da sua vida e o mais importante, atingir o objetivo que você quer. O que é sucesso? Sucesso é realização de metas, olha só, sucesso é realizações de metas progressivas, meritórias e pré-determinadas. Isso é sucesso. Então você pega alguma coisa, coloca em prática, baseado na tua ideia e bota para funcionar. E aí tem o mérito de fazer. Isso é sucesso. E sucesso é acúmulo de dinheiro? É também acúmulo de dinheiro. Mas o sucesso é mais importante quando o acúmulo de dinheiro vem acompanhado das verdades do universo, para contribuir para o maior número possível de pessoas. E tudo isso você precisa aprender, caso contrário você não chega lá. Tudo bem? Aí sim você está habilitado para ter sucesso. Aí sim você está habilitado para ser rico. Não adianta você ser bom numa coisa e ruim na outra. Não, as 5 saúdes têm que estar equilibradas. Só para relembrar, quais são as saúdes? Saúde espiritual, saúde física, saúde familiar, saúde social e saúde financeira. Qualquer indivíduo que equilibrar estas 5 saúdes, que tirar nota 8 em todas elas, é um indivíduo próspero. Olha o que eu estou dizendo, é um indivíduo próspero e não apenas rico. Próspero. Que prosperidade é diferente de riqueza. Inclusive, dentro lá do grupo, até segunda-feira, eu tenho um compromisso de colocar um conteúdo gratuito lá, exclusivo, que não tem em lugar nenhum. Só lá no grupo do WhatsApp para vocês que estão inscritos, que é o princípio, os 7 princípios para prosperar. E um deles é exatamente o que eu acabei de falar. Tá bom? Então vai lá, acompanha os princípios, ouve as áudios, os vídeos direitinho, que você vai atingir o seu objetivo. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Espero sinceramente que eu tenha aqui explicado para vocês o que vai acontecer na Semana da Vida Próspera, o que vai rolar na Semana da Vida Próspera, e eu tenho certeza que ela vai transformar a tua vida. Se você ainda não está lá, aperta agora aí o link na bio, faça a tua inscrição e eu te vejo lá. Muito obrigado. Até lá!